Cara, eu fui gravar a abertura desse vídeo, que seria tipo assim: esse vídeo é pra quem quer conquistar um emprego ainda em 2025. E eu falei 2022. O que que tá acontecendo que eu fiquei presa em 2022? Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Life by Months. Agora sim, esse vídeo é pra quem quer conquistar um emprego ainda em 2025. Vocês realmente gostaram muito do meu vídeo em que eu conto a minha jornada em busca de um novo emprego. Se você caiu de paraquedas aqui e você não viu o outro vídeo, eu recomendo que você assista, vou deixar num cardzinho aí em cima. Mas é basicamente um vídeo que eu tô aqui sentada na frente da câmera e contando o que eu vivi de maio desse ano até agosto, que foi um momento que eu tava buscando um novo emprego. Então eu estava empregada, tá? Muita gente achou que eu estava desempregada, mas eu falo no vídeo, eu estava empregada, eu só queria realmente trocar de empresa, enfim, crescer um pouco, né? Buscar esse crescimento de carreira. Então eu tava buscando uma nova oportunidade, passei 3 meses participando de processos seletivos e tudo mais, ganhando principalmente muitos insights sobre isso, até eu conquistar a vaga do emprego que eu estou hoje. Mas bora lá, que esse vídeo eu reuni, assim, as minhas principais dicas, que foi um resumão de tudo que eu mesma percebi ao participar dos processos seletivos. Aí, assim, vamos lá, né? Eu já quero começar dizendo que eu não sou uma profissional de RH, tá, gente? Caso vocês não saibam, eu sou da área de tecnologia, eu sou desenvolvedora. Eu falo isso mais no vídeo que eu tô contando a minha jornada. Então, assim, eu não estou aqui pra te dar essas dicas de RH, de como se comportar, de como fazer o seu currículo. Eu tô aqui pra te dar dicas mais gerais sobre processos seletivos no geral, que foram as dicas que me ajudaram a conquistar o emprego que eu tenho hoje. Vou voltar com meu óculos aqui e bora. A primeiríssima coisa que eu quero te falar é: você precisa aplicar para as vagas certas. Se você assistiu meu outro vídeo, você sabe do que eu tô falando, porque assim, eu passei por várias etapas. Então eu comecei aplicando para vagas internacionais, crente que eu ia conseguir um patrocínio de um visto para ir trabalhar fora do Brasil. Eu vi que isso não ia dar certo, gente, eu sou júnior na minha área, tá? Então assim, é óbvio que isso não ia dar certo, mas ok. Eu vi que isso não ia dar certo, comecei a aplicar para vagas remotas para fora. Vi que também não estava dando muito sucesso. Mudei de abordagem, comecei a aplicar para vagas nacionais aqui no Brasil de empresas brasileiras, mas ainda assim eu estava aplicando para vagas de uma área que eu não tinha um perfil muito forte, apesar de achar que era isso que eu era melhor, enfim, até eu realmente encontrar as vagas que eu tinha mais sucesso, que o meu perfil fazia mais sentido, e aí que eu comecei a ser chamada para as entrevistas. Então, eu te digo isso, você tem que saber aplicar para as vagas certas. E isso é muito difícil, tá? Tipo, o foda é que isso é o primeiro passo e isso já é muito difícil. Então, o que eu te diria é para você não perder tempo. Começa aplicando hoje. Se você quer conquistar um emprego até o final do ano, começa hoje, começa já, porque você tem que ter esse tempo de aprender com o que você tá tendo de resultado nos processos seletivos. Então, se você tá aplicando sempre para o mesmo tipo de vaga e você não tá nem sendo chamado para entrevistas, saiba que tem alguma coisa errada. Foi isso que aconteceu comigo. E eu demorei muito até acertar o tipo de vaga que eu tinha que me candidatar até eu começar a ter sucesso nos processos seletivos. Então, assim, comece desde já e aprenda com o processo. Tenha essa maturidade de perceber, de ter o insight de que se você não está sendo chamado para entrevistas, pode ser que você está aplicando para as vagas erradas. Ah, mas o que é vagas erradas? Vamos supor que você está aplicando para vagas de analista de dados, análise de dados, esse tipo de coisa. Você tá aí 2 meses aplicando para as vagas e nem tá sendo chamado para as entrevistas. Você fez seu currículo bonitinho, você manda o seu currículo, não tá tendo sucesso. Pode ser que o seu perfil, o seu currículo, as suas experiências não estejam alinhadas com essa área, com essas vagas de análise de dados. Pode ser que se você aplicar para uma vaga de desenvolvedor de IA, talvez, você vai ser chamado para as entrevistas. Não sei, tá? Isso é só um exemplo, mas é exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava aplicando para vagas de engenharia de software, desenvolvimento de software, e o meu perfil não estava tão alinhado com isso. Quando eu comecei a aplicar para as vagas de engenharia de IA, desenvolvimento de IA, aí eu comecei a ser pelo menos chamada para as entrevistas. A segunda e a terceira dica eu já vou falar meio que junto, porque tá muito alinhada com a primeira também, que são, assim, realmente os primeiros passos. Então você tem que acertar ali no tipo de vaga que você tá se candidatando para você começar a receber essas propostas de entrevistas. Mas para você chegar no nível da entrevista, primeiro você tem que passar pela aprovação ali do seu currículo, do seu LinkedIn. Então, isso também é um passo super importante e fundamental, é a base para você ser chamado para uma entrevista. Eu, novamente, não sou uma profissional de RH, então eu não vou ficar te dando dicas aqui de como
organizar o seu currículo, não cabe a mim. O que eu tenho pra te dar de dica é o seguinte, sobre currículo, pesquise no YouTube, gente, aqui tem todas as informações que vocês precisam. Eu vou ser, assim, muito clara quanto a isso, porque eu cheguei a comprar um curso de um cara. Sabe esses gurus do LinkedIn? Que ficam fazendo postagem do LinkedIn, tipo assim, você está sendo reprovado nas entrevistas por essas 3 razões. E aí ele coloca 3 coisas aleatórias lá e fala assim, compre, tipo, sei lá, entre no meu curso, na minha mentoria, alguma coisa assim pra saber mais. E aí eu fui numa dessas, fui seduzida por um desses gurus do LinkedIn, comprei o curso dele e assim, nem achei bom no final das contas, tá? Ele dá, sim, algumas dicas válidas que me ajudaram, mas a grande maioria das coisas que ele fala eu já sabia porque eu já tinha assistido muito vídeo aqui no YouTube, tá? Então, assim, fique aqui pelo YouTube que tem bastante informação. Então, o que você vai fazer? Pesquise aqui vídeos de currículos das pessoas da sua área. Então, se você é do marketing, pesquisa aí como que é o currículo comum aí da área de marketing. Eu fiz isso com engenharia de software, engenharia de IA, todas essas coisas. Era o mesmo padrãozinho de currículo, então eu fui lá e organizei. Eu digo um padrãozinho de organização mesmo, quem que vem primeiro, o que vem depois, se você vai colocar em tópicos as informações, enfim. Como que você escreve também as suas experiências, isso é muito importante, tentar sempre trazer resultados. Então eu fiz isso através disso e consegui esse resultado. Isso é ótimo. Então, assim, é o básico do básico que você tem que fazer. Pesquisar aqui no YouTube, assistir um vídeo e deixar o seu currículo bonitinho. Aprenda a se vender também no seu currículo, sabe? A colocar as informações que vão te valorizar. E eu digo o mesmo pro LinkedIn, gente. Não adianta, assim, se você tá nessa onda de buscar um emprego e tudo mais, não adianta o seu LinkedIn tá lá parado, você não faz um post, tem 2 anos, tá todas as informações desatualizadas, tipo, me ajuda a te ajudar, né? Também tem muito vídeo aqui no YouTube ensinando a deixar o seu LinkedIn mais atrativo para os recrutadores. Pra vocês terem ideia, um dos processos seletivos que eu quase cheguei até o final, que para quem já viu meus outros vídeos sabe que eu estava em 2 processos seletivos ao mesmo tempo, e eu acabei indo para um que é a empresa que eu estou hoje, e abandonando o outro que eu já estava também na última etapa. Mas enfim, esse outro, eu nunca nem vi a vaga que eles anunciaram. O recrutador me chamou, eu conectei com o recrutador aleatoriamente, porque uma das dicas do LinkedIn é você diariamente conectar ali com recrutadores, pessoas da sua área e tudo mais. Conectei com aquele recrutador, assim, aleatoriamente, sem querer. Ele me mandou uma mensagem falando, Amanda, acho que você tem muito o perfil que a gente está buscando para essa vaga aqui. Quer participar do processo seletivo? Quer fazer uma entrevista? E eu cheguei quase até o final do processo seletivo. Eu só acabei abandonando para ir para a empresa que eu tô hoje. Então, assim, não subestimem o LinkedIn, tá? Porque os recrutadores podem chegar até você, pode ser até mais fácil, você nem precisa procurar as vagas, elas podem vir até você. Então, assim, os primeiros passos é isso. Aprenda quais as vagas você tem que aplicar, estude sobre a situação, sobre o mercado, sobre o processo, sobre o desempenho que você está tendo nas vagas que você já está aplicando e tenha um bom currículo e um bom LinkedIn. Eu vou até tomar uma água aqui que, nossa senhora, eu tô falando demais. Daí é o seguinte, a partir de você dar esse primeiro passo, sabe? De você começar a receber convites para as entrevistas, eu diria que as coisas ficam mais simples, porque assim, o primeiro passo você já deu, sabe? O recrutador já te chamou para uma entrevista, então você já conquistou algo ali para ele, né? Tipo assim, você já despertou o interesse dele. Então agora, ao longo do processo seletivo, é só você manter o seu desempenho. Tipo, você ser consistente com o que você tá falando, você saber responder as perguntas. Então agora é só uma questão de, assim, você se preparar. Mas a vaga tá ali, tipo assim, ela tá muito próxima. Muitas vezes esse primeiro passo é o mais difícil, é ser chamado pra entrevista. Agora que você foi, você só não pode fazer merda. É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, normalmente a primeira entrevista, o primeiro contato vai ser com o RH, vai ser com o recrutador. E nessa hora, cara, é soft skill, é você causar uma boa impressão. Eu disse muito isso no meu último vídeo também, é você saber muito sobre você mesmo. É importante você fazer alguns exercícios de autoconhecimento mesmo, gente. Tem aí na internet, é só ir pesquisando. Por exemplo, um que eu fiz que me ajudou muito foi realmente escrever tipo uma linha do tempo da minha vida com os acontecimentos mais importantes ali, que é o que mais se destaca, né? Quando alguém pede pra você contar, assim, as experiências que você já viveu e ir anotando ali. E aí sim você tem uma noção bem macro do que você já viveu
em tudo na vida, mas assim, especificamente no mercado de trabalho, nas experiências que você já teve, na faculdade, enfim. Porque o importante é você saber responder as perguntas do recrutador sobre as coisas que você já viveu. É isso que ele quer saber. Então você tem que ter a sua própria jornada muito claro na sua cabeça. Então, tipo, se agora alguém te chamar para uma entrevista amanhã, você vai saber pelo menos um resuminho, assim, da sua jornada na sua cabeça para poder responder as perguntas do recrutador? É isso, sabe? Isso é você se preparar ali um dia antes, o que quer que seja, sobre as suas próprias experiências. Tanto de um lado técnico, porque o recrutador acaba perguntando, mesmo ele não entendendo muito da área, você vai ter que falar, mas principalmente comportamental. Então, assim, você já teve alguma experiência que você teve que ensinar algo a alguém? Me conta como que foi. Como que foi para você enfrentar um desafio no seu trabalho? Como que você lida com os desafios da comunicação, uma falta de comunicação? É esse tipo de pergunta que os recrutadores vão fazer muitas vezes. Depende, né? Varia de empresa para empresa, mas assim, no geral, é para esse tipo de pergunta que você tem que se preparar. Então, entende como é tipo assim, é só você não fazer merda? Tipo, a sua jornada, eu tenho certeza que a sua jornada é linda e que você tem muitas experiências que às vezes você mesmo nem percebe. Então, o importante na hora da entrevista com a RH é você revisar isso muito bem na sua cabeça e estar pronto para responder. Uma vez que você foi aprovado na entrevista com a RH, aí varia um pouco, né, dependendo da área, mas costuma ter uma entrevista com o gestor da área que você vai trabalhar. Seja uma entrevista mais técnica, seja uma entrevista também, novamente, comportamental, mas aí mais ligada a, sei lá, a visão que o gestor quer ter ali sobre como você se encaixaria no time. Pra ser sincera, todas as entrevistas com gestores que eu participei foram mais técnicas, porque eu sou de uma área mais técnica mesmo, que é a área de tecnologia. Então, se for menos técnico, você vai ter que se preparar da mesma forma, bem parecido com a entrevista do RH. Novamente, tá? Muito vídeo no YouTube aqui sobre isso, então pesquisa, assiste, vai ser feliz. Se for mais técnica, aí a dica maior, assim, que eu dou é, entenda as bases, os fundamentos. Porque as coisinhas mais específicas, os detalhezinhos, não tem tanto problema se você não souber. E mesmo que você consiga responder as perguntas dessas coisinhas menores e tal, sabe, é algo tão específico que não vai te dar tantos pontos. Mas você saber a base daquilo, a base, né, técnica daquela área que você vai trabalhar é fundamental. Então, revise bem os conceitos fundamentais e básicos ali dessa área que você vai. Realmente, assim, pra entrevista técnica, não tem como eu dar muita dica, porque vai muito de área pra área. Eu sei que tem entrevista, talvez mais de, não sei, gestão, negócios, assim, que você tem que resolver um case ali na hora. Esse tipo de coisa eu não passei, então eu não sei como dar dicas pra vocês. Mas o geral que eu quero passar aqui é só prepare-se. E não é um prepare-se em tom de ameaça. É só um tipo assim, cara, esteja preparado pra responder as perguntas da entrevista. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Aqui eu já tô chegando nas minhas últimas dicas. Por quê? Em geral, depois que você passa pela entrevista com o gestor também, novamente, varia dependendo da área, pode ser que você vai ter um teste técnico para fazer, resolver um desafio, alguma coisa do tipo. Eu também tive que passar por isso, mas aí assim, eram desafios que eu tinha, sei lá, alguns dias ali para resolver, então é mais tranquilo, dá para você fazer com calma, não precisa, né, dessa ansiedade, dessa euforia, enfim, desse nervosismo do processo seletivo, essa é uma etapa mais tranquila. E por fim, às vezes você já vai ser aprovado ou vai ter mais uma etapa adicional. Eu, por exemplo, na minha última etapa dessa empresa que eu tô trabalhando agora, eu tive uma imersão com o time. Foi basicamente uma conversa ali com as pessoas que eu iria ter mais contato do projeto que eu iria entrar, pra ver se ia ter um match ali mesmo de cultura, de personalidade, enfim. Algumas empresas fazem isso, outras não. Mas aí, no geral, gente, quando você passa dessas duas primeiras etapas, que é a entrevista com o RH e a entrevista com o gestor, a vaga tá, tipo, quase na sua mão. Então, novamente, é só você não fazer merda, sabe? Tipo, é só você se manter consistente, você conseguir responder as perguntas, você mostrar que você é adequado para aquela vaga, que você vai contribuir para a empresa. Então, é mais tranquilo. A dica que eu dou desde o início do processo seletivo, assim, na hora que você for chamado para uma entrevista até o final desse processo seletivo, independente se você vai ser aprovado ou reprovado, é demonstre interesse. O que eu digo com isso? Gente, receber um e-mail te convidando para uma entrevista, você não vai responder daqui 2 dias o e-mail do recrutador. Você vai responder agora, na hora que você viu o e-mail, você responde. Você tem que demonstrar esse interesse, porque assim, demorei 2 dias para responder o convite da entrevista do recrutador. Antes de você responder, um outro que ele convidou também já respondeu, eles já estão fazendo a entrevista, então assim, a
a velocidade acaba sendo importante nesse caso, porque você tá competindo com outras pessoas, cara, não tem jeito. Então, assim, você demonstrar esse interesse, você responder rápido. Nas entrevistas, você antes já pesquisou sobre a empresa, né? Então, quando eles te perguntarem, você já tem uma noção sobre o que a empresa faz? Você pelo menos tem que conseguir falar, eu sei que a empresa atua em tal setor, eu sei que a empresa tem esse produto, que é o mais famoso. No mínimo, vocês têm que saber falar isso. Então, assim, demonstre esse interesse e esteja minimamente preparado, porque isso já vai te dar um passo de vantagem gigantesco. Porque, juro, tem gente que não se prepara nem um pouco. Eu falo que esse processo seletivo da empresa que eu tô hoje, ele foi um processo muito rápido, ele durou 2 semanas no total, mas também porque tanto a recrutadora era muito rápida em resolver as coisas entre uma etapa e outra, me falar se eu fui aprovada, não, enfim, avançar com o processo seletivo, mas porque eu também respondia a ela muito rápido, porque eu queria muito essa vaga, gente. Então, assim, não tenha medo de demonstrar que você quer essa vaga. Eles gostam desse interesse. Então, tipo, ela me mandava, Amanda, vamos marcar a sua entrevista com o gestor para tal dia? Eu falava, beleza, pode ser. Ou então, não, esse dia eu não posso, vamos fazer esse. Na hora eu respondia. Então, assim, esteja atenta a essas coisas, porque isso pode ser uma vantagem pra você. Eu cheguei na minha última dica, eu tô toda hora tira e põe óculos, porque de vez em quando fica dando reflexo aqui da janela, eu tô de frente pra janela e aí me incomoda. Mas a minha última dica é o seguinte, gente. Eu falei isso no outro vídeo também. Não fique obcecado pela ideia de conseguir um emprego. Eu sei que isso parece, tipo, papo de coach, sei lá, uma coisa meio aleatória, mas isso é muito importante. Eu estava muito obcecada por conseguir um emprego, a um ponto de que eu estava condicionando todas as outras coisas da minha vida a conseguir um emprego. Por exemplo, eu tinha que fazer uma limpeza dos dentes, que todo ano eu faço. O pensamento que eu estava tendo era o seguinte: eu não vou marcar a minha limpeza agora para julho, por exemplo, porque se eu conseguir um emprego entre julho e agosto ali, e eu tiver um plano odontológico, eu posso fazer a limpeza pelo plano odontológico e eu não preciso pagar. Então eu vou esperar para ver se esses processos seletivos que eu tô participando vão dar em alguma coisa. E aí, muitas vezes, o que acontecia? Não dava em nada os processos seletivos. Eu, ficava frustrada, porque aí eu não tinha nem passado em nenhum processo seletivo e nem feito a limpeza do dente que eu tinha que ter feito. Outra coisa também que eu tava fazendo muito, eu queria começar a fazer um exercício físico diferente. E aí eu ficava, não, eu não vou entrar para uma aula de um exercício físico diferente, enfim, agora, sendo que quando eu conseguir um emprego, eu vou ter que mudar a minha rotina, né? Dependendo de como vai ser o emprego, se vai ser híbrido, se vai ser presencial, se vai ser remoto, enfim. A minha rotina vai mudar. Então eu não vou começar essa atividade nova agora, sendo que eu vou ter que reestruturar a minha rotina daqui a pouco, quando eu conseguir um emprego. Esse tipo de pensamento, gente, é zero saudável. Eu tava ficando muito frustrada, porque eu não estava conseguindo um emprego e eu não estava fazendo as outras coisas que eu queria fazer da minha vida, entendeu? Porque eu tava condicionando uma coisa à outra. E não precisava, não fazia o menor sentido, enfim. Eu estava realmente obcecada pela ideia de conseguir um emprego. Eu realmente estava acreditando que, assim, eu só poderia ser feliz quando eu conseguisse um novo emprego. E estava me fazendo muito mal mentalmente e pode ser que te faça muito mal também. Então, por isso que eu já tô te alertando pra você não ficar obcecado pela ideia de conseguir um novo emprego. Quando eu parei de ficar obcecada com essa ideia e parei de ficar condicionando uma coisa à outra, ou seja, eu fui fazer minha limpeza do dente, eu fui viver minha vida, eu fui procurar outra atividade física pra fazer, eu fui cortar meu cabelo que eu tinha que cortar, enfim. Quando eu comecei a viver a minha vida, independente se eu ia conseguir ou não um novo emprego, as coisas começaram a fluir. Eu comecei a ser chamada para as entrevistas, eu comecei a avançar também nos processos seletivos. Então, é um pouco, sabe, essa filosofia mesmo de, tipo assim, quando você para de pensar tanto naquilo e quando você para de buscar tanto aquilo, as coisas fluem melhor. Tenho muito um pessoal que fala de lei de atração, lei da atração, manifestação, esse tipo de coisa, que eles justamente falam sobre isso. Eu até assisti uns vídeos disso na época, que é tipo assim, quanto mais você exala pro universo a energia de que você não tem aquilo ainda, ou seja, do eu quero um emprego e eu só vou ser feliz e só vou resolver minha vida quando eu tiver esse emprego, você fica exalando essa energia de eu quero porque eu não tenho ainda, menos aquilo vai chegar pra você. E quando você começa a viver a sua vida, e esse aspecto de conseguir um novo emprego vira algo secundário ali, vira parte da sua vida, claro, mas não vira ela inteira, você começa a exalar essa energia de tipo, eu estou pronta
pra quando aquilo chegar pra mim. Então, tipo, isso não tá me impedindo de viver minha vida. Eu estou vivendo a minha vida, eu estou seguindo, e quando esse emprego chegar pra mim, eu já vou estar pronta pra recebê-lo na minha rotina, na minha vida, enfim. Pra mim foi algo que funcionou muito. Igual eu falei, quando eu parei de me preocupar com isso, os processos seletivos começaram a fluir bem melhor. Eu sei, novamente, eu quero deixar uma observação gigantesca aqui, que pra quem tá desempregado, essa situação é muito diferente, porque o desemprego é uma situação muito diferente de você estar numa empresa e só querer trocar pra uma outra empresa, que era o meu caso. Então, assim, eu sei que pra quem tá desempregado, essa ideia de não ficar obcecado em conseguir um emprego é muito mais difícil. Eu entendo a situação, eu quero deixar esse parêntese aqui. Mas, se você tá na mesma situação que eu estava, eu te digo pra não ficar obcecado com essa ideia de conseguir um novo emprego, porque isso pode te fazer muito mal. É isso o vídeo de hoje. Queria realmente reunir em um vídeo só todas as dicas que eu fui percebendo ao longo do tempo e acho que podem ser válidas pra quem tá buscando a mesma coisa. Novamente, se você não assistiu o meu vídeo em que eu conto a minha jornada, eu recomendo que você assista, porque lá também tem algumas dicas além dessas. É possível, sim, conseguir um emprego até o final de 2025. Eu consegui o meu emprego em 3 meses. Está em setembro, outubro, novembro, dezembro. É isso. Então, eu estou aqui, eu sou a prova viva pra te mostrar que dá. Não vai ser fácil. É difícil essa jornada de processo seletivo, gente, é um saco. Não tem jeito. Não vai ser as mil maravilhas, não vai ser um campo de flores perfumadas. Vai ser um saco. Você vai ficar ansioso, você vai se decepcionar. Mas assim, desde que você não desista, desde que você se mantenha consistente. Eu sei que é difícil, mas é importante. Tenho certeza que essa vaga vai chegar pra você e que você vai conquistar o emprego que você tanto busca. É só isso por hoje. Te agradeço por ter ficado até o final, por ter assistido esse vídeo. Fica à vontade pra deixar um comentário, deixando mais dicas também pra quem estiver assistindo esse vídeo, comentando sobre algo em específico que eu falei aqui, pedindo vídeos ou dando sugestões de temas que vocês querem que eu traga pra cá. Se vocês ainda não me acompanham no Instagram, me sigam lá, que lá é a minha rede social principal. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.